Vamos falar sobre formações, formação tática. Primeiro, a gente começar a falar sobre formação tática, a gente precisa entender que um elemento só, ele não faz nada. Uma andorinha não faz verão, assim como o ditado já diz. Beleza? Então, não existe um elemento para fazer uma atividade tática. No mínimo, nós precisamos de 2 elementos para formar uma dupla. Assim a gente já começa a conceituar alguns detalhes, beleza? Mas o intuito dessa aula não é as formações de dupla. O intuito dessa aula é justamente formar uma esquadra de tiro, que é o menor fração que a gente pode ter falando taticamente. Então, nós temos 4 elementos, uma esquadra, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Temos 4 elementos. Vamos primeiro pontuar o que são esses elementos. Repare que 2 tem base vermelha, já é a propósito. Então, eu posso dizer que eu tenho um elemento, um soldado aqui. Botar um V, soldado. O segundo elemento eu posso ter um V de soldado também, beleza? Então eu tenho aqui dois soldados, né? O primeiro soldado, meu volteador, eu vou dar o nome dele de elemento A. Esse é o A. E o segundo elemento eu vou dar o B. Chamar ele de A e de B. Então esse é o meu primeiro volteador, o meu primeiro elemento, o homem 1. Primeiro homem é o elemento A, segundo homem, elemento B, beleza? Então vou trabalhar com esses dois, porque eu vou mostrar que eles são uma dupla e que eles trabalham em conjunto. Logo em seguida, primeiro eu vou mostrar o trabalho dos dois juntos primeiro. Para que eu possa comandar essa fração, eu tenho que ter um elemento mais antigo, que eu vou nomear ele como se fosse um cabo. Ele é um cabo, né? Então, o cabo é o Charlie, é o C, beleza? A base amarela é o cabo, comandante de fração, é o terceiro homem, beleza? Terceiro homem. Nós vamos ver que o terceiro homem, ele tem as suas funções específicas dentro do esquadrão, dentro da esquadra, né? Vou colocar aqui, esquadrão não, esquadra, vou colocar o quarto homem, que pode ser um soldado mais antigo, ele vai ser o Delta. Pode ser um cabo mais moderno do que esse, mas aqui eu vou colocar como soldado o quarto homem, beleza? As graduações aqui, elas só vão indicar a antiguidade. Então, mais moderno, o segundo que se segue, o terceiro homem mais antigo e o quarto, dentro desses 2 soldados aqui, é o mais antigo. Então, o quarto homem é o retaguarda. Ele vai cuidar de toda a proteção da esquadra, beleza? Então, o armamento dele tem que ser um armamento mais pesado. Ele vai cuidar da segurança dessa esquadra, vai cuidar da retaguarda. Esse elemento é o que vai progredir no terreno, fazendo varredura. Esse elemento vai dar o apoio para esse, e esse elemento vai comandar toda a fração e vai levar as informações para o mais antigo, que aí depois a gente vai montando outras posições, né, com outras esquadras. Grupo de GC, no caso do grupo de combate, né, esse aqui, o mais antigo, vai receber as ordens de um sargento, que é o comandante do grupo de combate, que seria 4 esquadras. Mas vamos trabalhar primeiro com as 4 esquadras primeiro. Mas esse é o comandante da fação dessa esquadra aqui. Eles vão trabalhar sempre em dupla, beleza? Sempre em dupla. As duplas não são amarradas. Essa é a primeira dupla, essa é a segunda dupla. Em alguns casos, a primeira
O primeiro elemento dessa dupla vai fazer uma união com o primeiro elemento dessa dupla. Vamos mostrar devagarzinho para a gente poder entender melhor algumas construções sobre essas estruturas. Então, senhores, o primeiro homem, representado por esse círculo com uma seta para frente, é sempre dessa maneira que ele é representado, né? Ele tem o objetivo, a preocupação, a função de olhar para frente. Ele caminha para frente, olha para frente. Tudo que vier, vou colocar um inimigo, um suposto inimigo aqui, tudo que tiver pela frente, 12 horas, ele precisa, né, neutralizar. O segundo elemento, ele tem a função de observar para frente e para a direita. Então eu vou colocar ele sempre escalonado do lado direito do elemento A, porém um pouco para trás. Então o elemento A está aqui, o elemento B vai estar nessa condição. Isso em tudo. Isso em formações SPP, né? Em diversos tipos de atuações táticas, será isso aqui. Pode acontecer dele avançar e encostar ombro a ombro? Pode. Isso acontece de fato. Porque existe uma formação ombro a ombro, tá? Mas ele sempre vai estar numa posição um pouco mais para trás. Beleza? Ele nunca vai se posicionar diretamente aqui, porque aqui ele vai atrapalhar o combatente aqui, caso tenha algum inimigo vindo por aqui. Então eles não conseguem, eles têm que trabalhar assim. Senão ele tira a visão periférica do elemento A. Como o elemento A ele tem prioridade de tiro, ele precisa ter uma visão periférica, beleza? Então nós trazemos aqui o elemento B para aqui para trás para poder ficar um pouco mais fácil de entendimento. A correia é amarrado dessa forma, sempre assim. Tem algumas alterações, mas o básico é isso aí, beleza? O básico é dessa maneira. Então ele vai guarnecer, o elemento B vai guarnecer 12 e 3 horas, caso haja necessidade de fazer uma proteção. Não havendo um terceiro elemento, que eu não coloquei aqui, esse meu elemento B, ele pode se transportar para esse ponto aqui. Pode sim, beleza? Ele pode vir para cá. Ele pode fazer uma transição de movimento e buscar o lado esquerdo do elemento. Então ele pode vir para cá, buscar essa posição também. Vai depender do terreno, da ocasião, do problema. Então ele pode transitar através desse círculo, sempre respeitando um limite. Não atrapalhando o colega, derrubando o colega. Isso acontece muito. Em treinamentos, eu canso de observar essa movimentação, e essa movimentação acaba tocando no colega, o equipamento, bolsas, bornal, acaba tocando no boneco e tirando rodando você no próprio eixo, né? E aí você está tenso, tem um movimento ali e você acaba perdendo o equilíbrio, né? Então precisa ter um cuidado com o amigo, com o colega, respeitando o limite de toque físico. Então nós já vimos que o elemento A está à frente, o elemento B está aqui à retaguarda, um pouquinho mais atrás, né? E que ele pode fazer sim até um movimento de torre. Caso tenha aqui um objeto na frente, eles podem fazer uma torre atrás de um abrigo. Enfim, podem trabalhar sempre em dupla dessa maneira. E aí a transição daqui para cá eu também já mencionei. O elemento Charlie, que é o terceiro elemento, ele vai se posicionar nessa configuração aqui e vai cobrir toda essa extensão de lado esquerdo.
Então o Charlie, ele cobre o lado... Charlie cobre o lado esquerdo. Beleza? Ah, Correia, de que maneira ele vai cobrir o lado esquerdo andando numa rua, né? Andando um pouco mais afastado um do outro. Depende muito, vai depender muito. Mas a preocupação dele é a esquerda. Ah, ele pode se atirar para frente? Pode fazer qualquer coisa em combate. Mas ele tem que entender que o lado esquerdo é dele, assim como o lado direito é do Bravo. Então você tem que ter essa confiança entre a equipe tem que estar entrosada, bem entrosadinha para poder trabalhar corretamente. Essa configuração é uma configuração básica. A gente consegue mensurar, né, devagar, ponto a ponto, mas na prática aplica-se dessa maneira, porém com algumas modificações. Não é que eu só vou atirar, eu sendo Charlie, só vou atirar para a esquerda, não. Acontece vários tipos de situações, eu posso deitar, eu posso cair aqui, enfim, o inimigo pode estar vindo por aqui, vai depender muito da onde está vindo o inimigo, nós vamos ver de acordo com o decorrer aqui do nosso treinamento aqui, essa nossa aula. E o Delta, ele vai fazer o quê? O Delta, ele vai sempre retaguarda e lado direito também, tá? Então nós temos mais um homem aqui atrás, que ele não vai andar de costa, ele vai andar de frente, ele vai sempre olhar o lado direito e vai sempre olhar a retaguarda. Então todo esse ângulo aqui é do Delta, ele cobre todo esse ângulo aqui, beleza? Esse ângulo do Delta para cá é o do Bravo, o do Bravo para cá é do Alfa e do Alfa para cá é o Charlie. Então a gente tem todo esse ângulo aí de visão. Olha só como é que é perfeito isso aí. Nós formamos aí uma formação completa aí em 360 graus. Dependendo do local onde eles estejam, né? Pode até acontecer que esses elementos possam se ajuntar, né, e formar uma formação ouriço, que é cada um encostado no outro, olhando para um local. Formação ouriço, né? Sabendo também sempre esse basicão aqui, o que é cada um na sua atualização, aqui cada um na sua área de conflito, de abrangência, beleza? Tem uma aula que eu falo sobre CQB, que é a aula de abrangência. Pesquisem lá a aula de abrangência de CQB aqui no canal, que vocês vão entender um pouco mais sobre esse ângulo aqui. Que hoje nosso intuito não é mostrar abrangência, mas é mostrar posicionamento. A importância de estar sempre escalonado, né, trazendo um elemento para cá, é justamente a concentração de fogo. Então o inimigo ele vai se concentrar num fogo em cima de um elemento só. Se ele concentrar o fogo aqui, vou atravessar os dois ao mesmo tempo. Então sempre há essa escalonado, né? Mas observem que mesmo escalonado, eles formam um triângulo. Essa é a primeira formação que nós podemos mencionar aqui. Então nós temos dois elementos, o A e o B para frente. O A e o B para frente. Temos o C aqui na retaguarda do A e o delta na retaguarda do D. Lembrando que dois à frente, formando um delta. Então aqui a gente forma um delta, que é um triângulo de cabeça para baixo. Essa formação é muito utilizada em CQB, em local confinado, local apertado. Então vai os dois à frente. Em alguns momentos eles têm que juntar aqui muito bem juntinho, né? Perdão, muito bem juntinho, para que haja uma abrangência, uma cobertura maior do local. No CQB, como tem paredes nas laterais, o delta ele pode se virar realmente para retaguarda mesmo, porque não tem para onde o inimigo vir. Então o inimigo sempre vai vir ou em 12 horas, que é aqui na frente, ou vai vir em 6 horas, que é aqui atrás. Então o delta ele pode justamente tomar uma decisão um pouco mais abrangente. Assim como o Charlie vai cobrir um pouquinho mais para cá, né? A não ser que aqui tem uma porta.
aí ele vai cobrir essa porta e ele vai cobrir a retaguarda. Se tiver uma porta aqui, ele vai cobrir, o delta vai cobrir essa porta. E aí sucessivamente. E o A e o B vai sempre tomar conta de uma porta, enquanto o B faz a abertura, ou de repente o B encosta para fazer a visada lá na frente, e o alfa vai entrar e vai continuar a evolução aqui, né? Mas vamos devagar. Então, a aula de hoje, o princípio hoje é formações. Então, depois da formação delta, que eu vou colocar agora a formação delta um pouco mais aberta, né? Essa primeira formação delta. E aí, nós temos aqui a formação delta. Nós podemos também botar um escalonado à esquerda. Então, o alfa está ali. O que ele faz? Eles fazem isso, a posição aqui, ó. Eles escalonam, porque, na verdade, eles andam em linha reta para frente, porém, vêm em diagonal. Diagonal à esquerda. Por quê? Eles estão forçando o inimigo. Eles abrem em linha praticamente, né? E eles vão varrendo o inimigo para o lado esquerdo. Eles vão fechando o inimigo. Assim como eles podem também escalonar para a direita, fazendo a varredura nesse ambiente aqui. Então eles vão andar para frente, sempre para frente. Ele está andando para frente, ele está andando para frente, ele está andando para frente e esse aqui está andando para frente. Porém, eles vão varrendo esse canto todinho aqui. Beleza? Diferente da posição triângulo, do delta, que ele vai andar para frente. Só vai varrer para frente. Então, a concentração de fogo, ela vai ser aqui. Beleza? A concentração de fogo vai ser aqui. Eles dois vão estar varrendo, A e B vai estar varrendo, enquanto os dois vai estar dando apoio. E fazendo segurança nas laterais, na retaguarda. Beleza? Então, mas quando escalona, a posição de fogo já aumenta. A iminência do inimigo já aumenta aqui. Então, por isso que é feito esse tipo de formação, né? Caso seja necessário. Ao comando do Charlie. O Charlie recebe o comando lá do sargento de grupo, né? E aí o Charlie vai fazer esse tipo de posicionamento. Sempre partindo da posição da posição delta, né? A gente também pode diamante. A posição diamante é uma abertura, né, nos elementos, dando uma área de abrangência maior. Então, tem uma área de abrangência muito grande em cada elemento. Eu abro um pouco mais a abrangência deles. Então, olha como é interessante. Apenas uma formação, a formação que eu já tenho mais abrangência. Abrir a formação, eu tenho mais abrangência. Porque esse elemento aqui, ele pode atirar para frente agora. O meu delta, ele vai acabar atirando para frente também, para os lados, daqui para cá, para trás, beleza? Então ele tem toda essa varredura. Chegou aqui, é a abrangência do Charlie. Chegou aqui a abrangência do Charlie, aí o Charlie vai pegar também na retaguarda, vai pegar lá lateral esquerda, vai pegar também na frente. Olha que grande abrangência, ele também consegue atirar aqui, ó. Só que ele vai atirar para frente apenas nessa posição aqui, ó. Muito cuidado em acertar os amigos ali, né? Mas todos vão poder atirar para frente só apenas fazendo uma abertura de posicionamento. Abriu um pouquinho mais, consegue fazer uma varredura. Muito melhor, né? Consegue pegar as laterais e consegue pegar a frente, 12 horas. Outra posição também interessante é em linha. Então o Alfa e Bravo abre o caminho, o Charlie sai daqui. Charlie sai daqui de trás, toma essa posição, correto? O lugar dele é aqui. Então ele toma essa posição. O Delta, mesma coisa, anda em diagonal e consegue se localizar nessa posicionamento aqui. Então esses dois camaradas que estavam aqui atrás só deram um passo para cá, abriram em linha. Nesse sentido, nós conseguimos varrer 12 horas o inimigo. Pode ser um pouco mais aberto, dependendo da missão, pode ser um pouco mais aberto. Lembrando, senhores, posição em linha,
aumenta o fogo para 12 horas. O fogo se concentra 12 horas. Muito cuidado com essa posição, porque qualquer disparo a 9 e a 3 horas perfura toda a tropa. Muito cuidado, beleza? Outra coisa, o elemento de dentro, os elementos internos, não tem abrangência lateral, perde o ponto de vista lateral, a visão panorâmica. Então essa estrutura, ela é muito peculiar, deixando alguns pontos cegos. Então muito cuidado com abrir em linha. A posição coluna é um atrás do outro, sendo que alfa na frente, vou botar a estrutura aqui para os senhores entenderem. Alfa na frente, bravo segundo, terceiro homem e o delta, o quarto homem. Nessa configuração, o que é isso aqui? É simples o triângulo, o delta, né? O delta fez e se encaminhou para uma posição em linha, para passar num corredor, num lugar estreito, numa ponte, seja onde for. Então, essa posição, ela é a mesma posição, o 1, o 2, o 3 e o 4, só mantendo em linha, diferente da posição em coluna. Aqui coluna, nós podemos até colocar duas posições em coluna, duas colunas, sendo que alfa e bravo, Charlie e delta. Também pode fazer dessa maneira, duas colunas, vou botar mais para trás, beleza? Pode ser dessa maneira também. Sempre defendendo o Charlie, comandante de fração. Como já mencionei, o alfa e bravo trabalham junto, o Charlie e o delta também. Então nós temos essa célula, vou botar aqui para a gente entender um pouco mais. Espera aí, só um minuto. Alfa e bravo, Charlie e o delta trabalham junto, células, uma única célula. Então eu tenho duas células aqui, beleza? Em alguns momentos eu farei diferente. Eu farei dupla assim: alfa e Charlie, bravo e delta, nessa configuração. Por quê? O que acontece? Em alguns pontos, quando o alfa parar, defendendo uma posição esquerda, o bravo vai defender a posição direita. Aí, quem que está na posição mais próxima do alfa? O Charlie vai estar aqui mais próximo, enquanto o delta vai se avançar e fazer parceria com ele aqui. Então a célula, elas podem mudar. Célula 1 e célula 2. Não é amarrado, beleza, pessoal? Não é amarrado. Pode se fazer dessa maneira também. Acontece muito isso aqui na prática. Na parte veicular é a mesma coisa. O alfa, direção. O Charlie, comandante, vai entrar na frente, vai sentar na frente, lado esquerdo. O bravo atrás do alfa e o delta nesse banco aqui. Se tiver um motorista, a única coisa que vai mudar é que esses dois vão estar aqui atrás. Por que eu estou falando isso? Porque quando desembarca o alfa, o bravo formando a coluna, já formando a dupla, perdão, o Charlie desembarca formando a sua célula aqui com o delta, beleza? O delta pode atirar para frente ou pode fazer a retaguarda também, desse mesmo modo aqui. Então, na posição veicular, eles vão sempre sentar assim: alfa, Charlie, bravo e delta. Justamente para quê? Para quando desembarca a dupla para a esquerda e a dupla para a direita. Pode de repente o Charlie estar aqui atrás com o VIP? Pode também. Não é. Ele pode estar atrás com o VIP. Ele pode estar aqui. Mas olha como é que as coisas já mudou já. Já embola tudo meio campo. Então isso aqui, tudo aqui é planejado. Tudo isso aqui é falado, mencionado antes, convencionado antes.
pode estar sim os dois pontas na frente, porque eles podem desembarcar, trocar tiro, enquanto os dois desembarcam aqui, né? Levando o VIP, extraindo o VIP, junto com o Charlie, vai extrair o VIP, né? Ao mesmo tempo que o Delta vai dar apoio a ele. Pode acontecer. Mas vai depender da unidade, vai depender muito. Isso aí é importante que vocês tentem entender a configuração. Eu não vou amarrar aqui e dizer que isso aqui é uma regra, porque pode ser modificado, né? Nada disso aqui é uma regra uma taxativa, né? É simplesmente um exemplo, um exemplificativo, e aí você configura aqui a sua equipe. O veículo blindado e com o motorista, aí eles vão fazer uma formação em duas colunas, né? Justamente se protegendo dessa configuração aqui, o veículo sendo blindado com o motorista. Então, o Alfa e o Bravo, direita e esquerda, né? Charlie esquerda, né? E comandante, e o Delta direita e retaguarda também, fazendo dessa maneira aqui a configuração. Em algumas equipes a gente consegue botar mais alguns elementos. Aqui são 4, eu consigo botar até 6 elementos. Eu consigo colocar o Delta agora protegendo só a retaguarda. Eu coloco mais um elemento no lugar do Delta, deixando só a retaguarda agora para ele. Eu coloco aqui. Se por acaso eu tiver mais um elemento, que algumas equipes trabalham com 6 elementos, aí eu tenho um terceiro volteador aqui, né? Vou colocar o meu comandante aqui atrás, né? Vou ter esse camarada atirando com a metralhadora e eu vou conseguir um retaguarda justamente protegendo a traseira aqui da equipe. Então eu tenho um retaguarda, eu tenho um comandante agora eu tenho uma célula bem fechadinha, o Alfa e Bravo, né? Tenho um terceiro homem aqui no lugar do comandante, né? E aí eu coloco o comandante aqui mais protegido. Então eu tenho uma equipe de 6, 2, 4, 6. Posso aumentar esse meu efetivo. Beleza? Mas eu vou deixar isso aqui para uma próxima aula, orientando, dificultando um pouco mais, até a gente montar um grande GC, né? Então nossa esquadra de tiro, uma nossa ET, esquadra de tiro. A nossa ET, esquadra de tiro, ou squad em inglês, é justamente o que eu deixei para os senhores aqui. Beleza? Aquilo que eu deixei, falei, mencionei, e deixei algumas estruturas. A correr serve para onde? Serve para o meu Airsoft, serve para a minha vida real, serve para o SPP, independente, serve para segurança e autoridade, um grupo de infantaria, seja o que for, em ações táticas nós devemos, inclusive transporte de valores, nós devemos trabalhar sempre esse tipo de configurações. E se a gente colocar algumas movimentações táticas, né? Eu já mencionei, por exemplo, uma triangulação, né? Uma triangulação com elemento isca, então o A e B estão fazendo a isca, enquanto a fração fica lá atrás. Aí nós temos dois elementos aqui que vai triangular, ou vamos trabalhar dessa maneira aqui. Então o inimigo ele vai estar, vou colocar aqui, vou botar dois inimigos mais ou menos, um inimigo aqui e um inimigo aqui. E aí nós vamos formar aqui um triângulo, né? Inimigo, uma fração e a outra fração. Então, vamos formar, vamos flanquear assim. Beleza? Pode ser dessa maneira. Pode ser só o flanco, só atacar o flanco, lateral direita ou lateral esquerda. Então nós temos uma isca aqui, que é o A e B, e aí a gente coloca alguns elementos flanqueando a lateral ali. Também pode ser feito dessa maneira. Mas aí, isso aqui é uma matéria para o próximo vídeo.